Sou eu a babaca por dizer aos meus pais que eles merecem ser expulsos do casamento da minha irmã? Tenho 37 anos e um irmão, o Mike, 35, que sempre foi um babaca e sempre será. Ele foi mimado até se tornar inútil pelos nossos pais, o que o transformou num preguiçoso cheio de direitos. Quando era mais novo, ele mostrava talento no rugby, e isso fez meus pais acreditarem que ele seria um astro. O problema é que ele nunca teve disciplina para alcançar o próprio potencial. Ainda assim, virou o queridinho da família e para eles nunca fazia nada errado. Na visão dos nossos pais, ele era apenas mal compreendido. Quando praticava bullying na escola, eles achavam que os outros alunos é que mentiam. Mas a verdade é que ele era ainda pior em casa com nossa irmã mais nova, Kelly, 31. Ele fazia pegadinhas o tempo todo, que basicamente significavam humilhar ela de qualquer forma possível. Como quando puxou o vestido dela na frente da família inteira durante um casamento, quando ela tinha 15 anos. Meus pais apenas disseram que era coisa de irmãos, mas o restante da família ficou horrorizado. Eu tentei defender a Kelly sempre que pude, e funcionava um pouco, mas quando fui para a faculdade, não havia mais nada que eu pudesse fazer. Meus pais simplesmente não ouvem ninguém. A situação ficou tão insustentável que aos 18 anos, a Kelly desistiu de estudar na universidade dos sonhos dela, St Andrews, e se mudou para Londres para estudar no Imperial College. Foi um choque enorme, já que ela falava em St Andrews desde os 11 anos. Quando perguntei por que, ela disse que St Andrews era perto demais de casa, e que isso faria com que fosse obrigada a visitar os pais com frequência. Indo para Londres, ela só teria que voltar no Natal. Isso partiu meu coração. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que saiu de casa, só voltou no Natal e no meu casamento. Isso irritou muito meus pais, que diziam que ela estava abandonando a família. Eu ficava calada para evitar discussão. Depois que se formou, meus pais achavam que ela voltaria para casa, mas não voltou. Arrumou trabalho no sul da Inglaterra e permaneceu por lá. Somos da Escócia. 6 anos atrás, ela conheceu um grego, Jake, 30. Assim que o conheceu, ela me ligou toda empolgada. Nunca ouvi falar de alguém daquele jeito. Já encontrei o Jake várias vezes nas minhas visitas, e ele é ótimo, bonito, engraçado, bom emprego, família maravilhosa e mais importante, trata a Kelly como uma rainha. É lindo de ver. Depois disso, ela passou a visitar menos ainda, passando o primeiro Natal com a família dele. Com a pandemia, ela ficou 3 anos sem vir. Quando finalmente voltou, o Mike começou com as idiotices dele de novo, querendo ser o centro das atenções. Mas dessa vez não funcionou porque todo mundo estava interessado em conhecer o Jake. Então ele tentou fazer uma pegadinha com a Kelly, pegou uma tigela cheia de água e ia jogar nela. O Jake viu e se colocou na frente dela, dizendo pro Mike nem pensar. Vale mencionar, o Jake tem quase 1,90 metros e fazendo artes marciais desde os 4 anos, pode ser bem intimidador quando precisa. Meus pais tentaram tratar como brincadeira inocente, mas o Jake não aceitou. Mike começou a chorar dizendo que era só uma brincadeira, e o Jake respondeu que se fizesse isso de novo, ia enfiar o pé no você sabe onde, e o punho na garganta dele. Kelly e Jake foram embora logo depois. Desde então Mike, minha mãe e meu pai têm implicado com o Jake, e a Kelly nunca mais voltou. Agora Kelly e Jake vão se casar. Os convites foram enviados em fevereiro, o casamento será em agosto, mas o Mike não foi convidado. Meus pais, obviamente, surtaram. Brigaram feio com a Kelly, ameaçaram não ir. Ela respondeu que tudo bem, que o avô a levaria ao altar. No sábado fui visitá-los com meus filhos. Assim que cheguei, minha mãe começou a reclamar da Kelly e do casamento. Fiquei ouvindo até perder a paciência. Perguntei, o que ela esperava? Ela e meu pai permitiram que o Mike fosse mimado e fizesse tudo sem consequência. Por isso, ele não consegue manter um relacionamento, acha que os outros devem fazer tudo por ele. Não segura emprego porque acha que todo trabalho é inferior, e ainda mora com eles, sem perspectiva de vida. Ele é um adulto mimado que eu nem confio perto dos meus filhos sem supervisão. Ele fez bullying com a Kelly durante toda a adolescência dela, e a única forma de escapar foi ir morar a mais de 600 quilômetros de distância. Minha mãe ficou em silêncio e me pediu para ir embora. Horas depois, meu pai me ligou furioso, dizendo que eu havia deixado minha mãe arrasada, e que estava do lado de uma menininha ingrata, em vez dos pais que me deram tudo. Discutimos feio, e eu disse que ele foi um péssimo pai para Kelly e não merece levá-la ao altar. Eu simplesmente cansei. Agora tenho parentes dizendo que fui longe demais, que minha mãe está chorando e mal fala com alguém. Meu avô disse que já era hora de alguém falar umas verdades. Minha avó está triste com tanta briga. Sou a babaca por dizer que meus pais fracassaram como pais e merecem ser excluídos do casamento? Comentários relevantes. Você não é a babaca. Se eles não aguentam ouvir a verdade, que se escondam. Voto no vovô levando ela ao altar de qualquer forma. Resposta da autora. Minha irmã não vai mudar de ideia. Eles não vão ao casamento, mesmo que queiram. Ela só os convidou porque achou que era o certo. Então o vovô vai levá-la sim. Seus pais fracassaram com os 2 filhos.
Vão perceber isso quando a Kelly não os convidar mais para nada e quando perceberem que o filho deles vai ficar sem teto quando eles morrerem. Me surpreende o Mike ainda não ter sido preso. Resposta: já foi várias vezes por brigar quando está bêbado. Nunca dá em nada. A verdade dói, por isso sua mãe está tão abalada. Alguém precisava dizer algo. Resposta: acho que é isso mesmo. Ela não disse que estou errada, só ficou em silêncio. Não falou comigo desde então. As lágrimas da sua mãe são resultado das próprias escolhas. Ela ignorou o sofrimento da filha por anos, e agora que alguém cobrou, quer virar a vítima. Patético. Sua irmã está melhor longe dessa família. E talvez você devesse fazer o mesmo. Resposta: já falei com meu marido que não quero passar o Natal com eles. Vamos para a família dele. Se continuar assim, vou cortar contato completamente. Mike sempre foi o agressor. Até com 4 ou 5 anos ele teve que mudar de turma por fazer bullying. E você está certíssima de nunca deixar seus filhos perto dele. Resposta: meus filhos nunca ficam sozinhos com meus pais. Eles não gostam de ir lá de qualquer forma. Eles mimaram o Mike porque ele é o único filho homem? Resposta: meu pai é obcecado por rugby. Vive no clube. O Mike tinha talento e quando foi elogiado por olheiros, virou especial. Só que ele não tinha preparo físico, foi cortado e nunca superou. Atualização 3 dias depois, a postagem viralizou mais do que eu imaginava. Muitos comentários, tentei ler todos. Algumas respostas. As pegadinhas começaram depois que fui para a faculdade. Antes disso eram só provocações leves. Depois virou humilhação. Falei com meus pais, mas eles são inúteis. Meus filhos detestam ir lá. Minha filha acha chato. Meu filho disse que odeia quando meu pai tenta obrigá-lo a jogar rugby. Eu já tinha pedido para ele parar, mas não sabia que o incomodava tanto. Meu filho gosta de Pokémon, joga online e vai toda quinta ao torneio da loja local. Esporte não é para ele, e ponto final. Sobre o casamento, 2 padrinhos do Jake são policiais e estão cientes da situação. Hoje fui conversar com meus pais e disse que precisava de um tempo longe. Meu pai queria que eu pedisse desculpas à minha mãe. Recusei. Disse que falei com a Kelly e ela não quer eles no casamento. Que respeitem isso. Disseram que não iriam aonde não são bem-vindos. Falei que precisava de espaço até depois do casamento, pois não aguentava mais me calar. Minha mãe tentou usar meus filhos como desculpa, e eu fui sincera, eles não gostam de ir lá. Contei o motivo do meu filho. Meu pai ficou chateado, dizendo que o rugby seria bom para ele. Cortei logo: se você mencionar isso de novo perto dele, não vai mais vê-lo. Disse que só os verão em eventos de família. Também perguntei qual era o plano deles pro Mike. Vão cuidar dele até os 90? E quando não puderem mais? Quem vai cuidar dele? Porque eu não vou. Nem a Kelly. Eles só me encararam em silêncio. Comentei que sei que tudo no testamento vai para o Mike, mas com o jeito que criaram ele, vai torrar tudo em menos de 1 ano. E depois? Vi o pânico nos olhos da minha mãe. Acho que ela achava que eu cuidaria dele. Agora sabe que não. Deixei claro como será o contato limitado daqui em diante e fui embora. Espero que agora reflitam. Vou visitar a Kelly nas próximas semanas e estou animada. A família parou de me pressionar depois que mandei mensagem dizendo: se estão tão preocupados com minha mãe, cuidem dela e do Mike como nós tivemos que fazer por anos. Ninguém quis. Depois daquela conversa, eu fiquei em silêncio por 2 dias inteiros. Nem chorei. Era como se o cansaço emocional tivesse tirado até isso de mim. Eu sabia que tinha feito o que precisava ser feito, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Minha mãe desde então não mandou uma mensagem. Meu pai, orgulhoso como sempre, provavelmente está de braços cruzados na sala, bufando, achando que cedo ou tarde eu voltarei rastejando com um pedido de desculpas. Mas não dessa vez. Acabou. Hoje acordei com uma notificação no celular. Uma prima distante tinha me marcado em uma publicação no Facebook. Eu nem uso mais aquilo direito, mas por curiosidade abri. Era uma foto antiga. Eu, a Kelly e o Mike. Um dos poucos registros em que estamos os 3 sorrindo. Família é tudo, dizia a legenda. Mas o que me destruiu foram os comentários. Lindos. Que pena que hoje em dia tem gente que vira as costas para quem sempre esteve do lado. Tem filha que esquece tudo que os pais fizeram e se acha santa. E então lá estava ela, minha mãe. É triste ver que alguns escolhem machucar quem mais os amou. Mas eu oro todos os dias por cura e reconciliação. Quase ri. Quase. Mas a verdade é que fiquei enjoada. Enjoada dessa pose de vítima, dessa manipulação silenciosa que ela sempre soube fazer tão bem. A mulher que defendeu o filho agressor, que ignorou os pedidos de socorro da filha, agora se fazia de mártir público enquanto minha irmã lutava há anos para simplesmente ter paz. Paz de viver sem medo de ser puxada, humilhada, silenciada. Eu queria gritar, mas gritar para quem? Eles nunca ouviram. Nunca quiseram ouvir. Então eu escrevi. Escrevi tudo. Em primeira pessoa, do jeito que doía. Lembrei do dia em que encontrei a Kelly chorando no banheiro com a alça do sutiã rasgada porque o Mike tinha puxado o vestido dela na frente de todo mundo.
Lembrei das vezes que ela dizia que estava com dor de cabeça só para não jantar com a gente, e dos olhares dela para o prato, como se quisesse desaparecer. Lembrei de quando ela sumiu no dia do próprio aniversário de 17 anos, porque ele disse, em voz alta, que era o dia do aniversário do fracasso da casa, e dos risos dos meus pais. Ai Mike, para com isso, minha mãe disse na época sem nem levantar os olhos da taça de vinho. Publiquei tudo, no mesmo post. Sem nomes, mas sem esconder nada. Porque a verdade, de tanto ser engolida, começa a apodrecer dentro da gente. E eu não queria apodrecer. Deixei o post ali. Não por vingança, mas porque eu queria pela primeira vez na vida que alguém escutasse, que alguém enxergasse. Meus tios ligaram no dia seguinte. Um deles me disse que eu devia ter conversado em família, que aquilo foi expor demais. Outro me mandou uma mensagem dizendo que eu devia perdoar e que todo mundo erra. Engraçado. Quando foi que alguém perdoou a Kelly? Quando foi que alguém ergueu a voz por ela? Quando foi que pediram desculpas? Ah, claro, nunca. A Kelly me ligou chorando. Não de tristeza, de alívio. Disse que pela primeira vez, sentiu que alguém disse em voz alta o que ela teve que engolir a vida inteira. Que ela não precisava mais explicar, justificar, suavizar. Enquanto isso, o Mike sumiu das redes. Deve estar esbravejando no quarto, socando alguma parede como sempre fez. Aposto que minha mãe está no sofá agora, encenando a santa injustiçada, dizendo que não sabe onde errou. Mas ela sabe. No fundo, ela sempre soube. O que me dói não é a rejeição. É saber que durante anos eu mesma engoli sapos para não quebrar a família. Eu mesma calei quando devia ter falado. Eu mesma repeti que é só o jeito do Mike, que meus pais são difíceis, mas tentam. Não, eles não tentaram. Eles se esconderam atrás do favoritismo, da negação, da imagem de família perfeita. Mas agora chega. Nos próximos dias, vou ajudar a Kelly com os últimos preparativos do casamento. Vamos rir, dançar, talvez chorar um pouco também. Mas serão lágrimas nossas. Verdadeiras. Sem plateia. Sem fachada. Meus filhos não vão crescer nesse ciclo. Eles não vão engolir o silêncio como herança. Eles vão saber que não é preciso aceitar abuso só porque ele vem com sobrenome igual. E se um dia perguntarem por que seus avós não estavam no casamento da tia Kelly, vou contar a verdade. Sem rodeios. Porque proteger a mentira nunca construiu nada além de paredes entre pessoas que se amam. E eu escolhi quebrar essas paredes. Nem que eu tenha que demolir cada tijolo sozinha. 2 dias depois da postagem, recebi uma carta na caixa de correio, escrita à mão. Reconheci a caligrafia assim que abri o envelope. Era da minha mãe. Nada de mensagem por celular, nada de ligação, claro. Ela precisava da encenação completa, do drama da caneta e do papel, como se isso devolvesse a ela algum tipo de nobreza moral. Ela começava a carta com minha filha, como se ainda tivesse o direito de me chamar assim. Como se ainda houvesse qualquer laço entre nós que não tivesse sido corroído por décadas de negligência seletiva e conveniência emocional. Ela dizia que estava profundamente magoada com tudo que eu tinha dito, que não reconhecia a pessoa cruel em que eu me tornei. Ela chorava, segundo as palavras dela, todas as noites. Porque tudo que ela e meu pai fizeram foi tentar manter a família unida. E que se houve erros, se não, quando foram cometidos com amor. Amor, foi essa palavra que me fez rasgar a carta em 1000 pedaços no meio da cozinha. Amor é o que se dá quando se protege. Quando se ouve. Quando se para tudo ao menor sinal de sofrimento de um filho. Amor não é o que ela deu. Ela deu desculpas. Ela deu silêncio. Ela deu risada quando Mike empurrou a Kelly na piscina vestida, aos 14 anos, no meio de uma festa. Amor não é tapar os olhos enquanto uma filha aprende a se calar para sobreviver dentro da própria casa. Sabe o que mais ela escreveu? Que ainda assim me perdoava. Como se o perdão dela tivesse qualquer valor. Como se ela fosse a parte ferida nessa história. E a cereja no topo. Mike também está muito chateado. Disse que sente muito por tudo, que era só brincadeira. Que sente sua falta. Que sente falta da Kelly. Sente falta? Desculpa, mas o que ele sente falta é da plateia. O Mike sempre foi assim. Um showman de destruição. Precisa de olhos para validar as humilhações. Precisa de risos para se alimentar. Sem público, ele é só um homem vazio num quarto escuro, esperando aplausos que não virão. Fiquei lembrando da última vez que estive na casa deles antes de tudo explodir. Lembro da sala com cheiro de mofo, dos troféus do Mike ainda na estante, como se tivessem sido conquistados ontem. Eles ainda vivem naquele delírio. Eles ainda acham que ele é alguém, que o talento perdido justifica a personalidade nojenta, que o fracasso dele é culpa do mundo, e não da forma como criaram um parasita emocional incapaz de empatia. E o mais revoltante é que mesmo agora, mesmo com tudo dito, com tudo posto à mesa, eles ainda esperam que sejamos nós, as filhas, a resgatar essa narrativa. Ainda esperam que a Kelly mude de ideia, que eu peça desculpas. Eles ainda contam com o tempo, com o cansaço, com a culpa. Só que dessa vez não. Eu liguei para Kelly naquela noite. Contei da carta. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois soltou um já era esperado.
Perguntei como ela estava se sentindo com o casamento chegando e tudo isso acontecendo. Ela disse que estava bem, que às vezes sentia um peso no peito, mas que pela primeira vez na vida esse peso não era medo, era alívio. Ela estava vivendo sem se preocupar se ele ia aparecer atrás dela com uma piada suja, ou se alguém da família ia dizer, mas ele é só assim. Depois da ligação, fiquei pensando. A gente passou a vida inteira pedindo pouco. Respeito, segurança, um espaço seguro dentro da própria casa. E em troca recebemos desdém, minimizaram nossa dor, chamaram nossa resistência de rebeldia. Meus filhos me perguntaram no dia seguinte se iríamos visitar os avós no Natal. Eu olhei nos olhos deles e disse, não. E vocês sabem por quê? Minha filha assentiu. Meu filho deu de ombros e disse que preferia passar o Natal com os avós do lado do meu marido de qualquer jeito. Eles têm cachorro e deixam ele colocar ketchup no arroz. Ri por dentro. Mas doeu também. Doeu saber que eles já entendem que não dá para confiar no que parece família. Essa semana decidi algo. Vou deixar instruções claras no meu testamento. Nenhum centavo do que eu tiver vai pro Mike. Nem se ele estiver vivo, nem se tiver filhos. E mais, se algum dos meus descendentes tentar reaproximar a família com base em memórias falsas ou romantizadas, que saiba que estará traindo uma linha inteira de mulheres que sangraram em silêncio. Na semana que vem vamos para o casamento. Kelly vai se casar de branco, com o sol do sul batendo no rosto dela e com o nosso avô segurando firme seu braço. E quando ela andar até o altar, vai ser leve. Vai ser livre. E eu vou aplaudir. Eu vou chorar. Mas não de tristeza. Não de raiva. Vou chorar pela menina que ela foi, pela mulher que se tornou, e por todas as vezes que nos disseram que não era nada. Dessa vez a gente vai fazer barulho. E ninguém vai nos calar. Nunca mais. O casamento da Kelly foi ontem. Eu ainda estou com os olhos inchados, a garganta arranhando de tanto conter a emoção. E não era emoção como aquelas que se vê em comerciais de margarina ou em filmes com finais felizes. Era a emoção crua de quem assiste uma mulher que passou a vida se curando em silêncio finalmente se levantar inteira diante de todos que diziam que ela não era nada. Kelly estava deslumbrante. Não falo só do vestido, que aliás era simples, elegante, sem brilhos ou babados, exatamente como ela queria. Falo da postura, da firmeza, da ausência daquele olhar vigilante que ela sempre teve quando estava cercada por família. Pela primeira vez, ela caminhava sem medo de ser puxada para trás. O avô a levou até o altar com lágrimas nos olhos. Jake a esperava com uma calma sorridente que fez meu peito doer. Aquilo sim era amor. Não o amor distorcido e condicional que nossos pais usaram como desculpa para tudo, mas o amor verdadeiro, que respeita, que cuida, que não se impõe. Enquanto ela caminhava, eu reparei em quem estava lá. Pessoas que viram o que aconteceu por anos e ficaram caladas. Tias que diziam que ele exagerava, mas era coisa de adolescente. Primos que riram das brincadeiras. Gente que nunca moveu um dedo por ela. E ainda assim, lá estavam com sorrisos falsos, bebendo espumante, como se a presença deles não fosse um lembrete silencioso de tudo que a gente teve que engolir. Me revolta ver como tantos desses fingem agora que sempre estiveram do nosso lado. E que convenientemente não sabiam de nada. Não sabiam? Sabiam sim. Sabiam e preferiram se calar para não causar conflito com meus pais. Sabiam e acharam mais fácil rir junto do que confrontar. Mas o Mike, ele não apareceu. E mesmo que o medo tenha rondado a gente nos últimos dias, mesmo com a presença de 2 padrinhos policiais que foram discretíssimos, mas atentos, ele não ousou aparecer. Eu sei que ele sabe. Deve ter lido tudo, deve ter explodido em casa, deve ter esmurrado alguma parede, talvez até tentado convencer minha mãe a limpar sua honra. Mas não apareceu. E quer saber? A ausência dele foi a maior bênção que já tivemos. Meus pais também não foram. E se eu dissesse que não pensei neles durante a cerimônia, estaria mentindo. Mas não foi com dor. Foi com um tipo estranho de desprezo calmo. Eles ficaram de fora de um dos momentos mais bonitos que essa família já teve. E não foi porque foram impedidos. Foi porque escolheram o lado errado. Por anos. Décadas. E agora, quando finalmente tinham a chance de se redimir, de ao menos tentar estender a mão, ainda que tarde, preferiram se agarrar ao orgulho e ao filho podre que criaram. No fim da cerimônia, enquanto todos iam para a recepção, a Kelly me puxou pelo braço, me levou para um canto do salão e disse: "Eu nunca teria chegado até aqui se não fosse por você." E eu, que passei a vida tentando protegê-la, mesmo quando ninguém mais via, eu que engoli tanto para manter a paz, eu desabei. Chorei como não chorava há anos. Ela me abraçou e disse que a vida dela estava começando ali, que ela tinha encerrado um ciclo, que não queria mais carregar o sobrenome como um fardo, mas como uma memória de superação, que estava livre. E enquanto ela dançava com o Jake, uma dança leve, divertida, cheia de toques de nariz e risos reais, eu olhei em volta e percebi que talvez, só talvez, a gente tivesse vencido. Não da forma épica que a gente imaginava na adolescência. Não com grandes confrontos ou cartas escandalosas. Mas vencido no detalhe, na paz. E quando cheguei em casa, meus filhos me perguntaram como foi. Eu mostrei as fotos.
Contei de tudo. E quando minha filha perguntou se a vovó e o tio estavam lá, eu respondi com firmeza, não. E ainda bem. Ela não disse nada. Só sorriu e continuou desenhando. Mas naquele sorriso eu vi que ela entendeu. Que ela já sabe, aos poucos, que amor de verdade não machuca. Que proteger quem você ama não é opcional. E que a gente não deve nada a quem nos abandona emocionalmente. Hoje, enquanto escrevo isso, meus pais ainda não mandaram mensagem. Nem uma linha. E quer saber? Prefiro assim. Porque o silêncio deles dessa vez não me machuca. É um silêncio de derrota. E nós finalmente estamos em paz. O que eu não esperava era o que veio depois. 3 dias após o casamento da Kelly, meu telefone começou a tocar insistentemente. Primeiro foi uma tia, a mesma que anos atrás viu a Kelly trancada no quarto chorando e fingiu que era TPM. Depois foi um primo, um dos que riram quando Mike puxou o vestido dela. E então, a mensagem que me fez congelar: seu pai passou mal. Está no hospital. Não respondi de imediato. Eu estava com meu marido e as crianças, tentando voltar à rotina, ainda embriagada pela sensação de leveza que aquele casamento trouxe. Mas essa mensagem, ela veio com um veneno silencioso. Não porque eu desejasse mal a ele, mas porque eu sabia com todas as fibras do meu corpo, que aquilo seria usado como mais uma manobra emocional. Como uma última tentativa de nos puxar de volta para a narrativa deles. A narrativa onde somos cruéis, ingratas, onde nossa ausência machuca mais que décadas de omissão deles. Respirei fundo. Liguei para minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque. Finalmente. Ela soltou num tom quase teatral. Seu pai teve uma crise de pressão. Passou muito mal. Os médicos disseram que foi estresse. Vocês deixaram ele assim. Vocês. O plural escorrendo da boca dela como um veneno rotineiro. Você vai vir, né? Ele está perguntando de você. Da Kelly também. A ironia quase me fez rir. Aquela mesma Kelly que ele tratou como invisível por anos. Que ele mandou parar com drama, quando contou que o Mike havia quebrado o celular dela por pura provocação. Que ele chamou de ingrata por se afastar. Agora, deitada numa cama de hospital, ela era lembrada? Eu não vou, mãe. Respondi com a calma de quem cansou. E a Kelly menos ainda. Você sabe disso. Ela ficou em silêncio. Um silêncio espesso. O tipo de silêncio que precede o desespero de quem está perdendo o controle. Então é isso? Você vai deixar seu pai sofrer sozinho? Depois de tudo que ele fez por vocês? Sim, falei, sem pestanejar. Porque o que ele fez por nós foi nos ferir. E quando teve a chance de mudar, preferiu fingir que nunca errou. Ele colhe agora o que plantou. E você também. Desliguei antes que ela pudesse chorar. Antes que começasse a lista dos remédios, dos boletos, da solidão. No dia seguinte, outra bomba. Um advogado da família, o mesmo que eles usavam desde sempre, me enviou uma mensagem formal. Eles queriam me informar que haviam alterado o testamento. Que dadas as recentes atitudes, eu e Kelly não estávamos mais incluídas. Tudo, absolutamente tudo, seria do Mike. A casa, o carro, as economias, as joias da minha avó, tudo. Li a mensagem, coloquei o celular sobre a mesa e soltei uma gargalhada. De puro alívio. Eles achavam que estavam nos punindo. Que esse gesto final seria o golpe de misericórdia. Mas o que eles não sabiam é que a gente já estava livre. Não queríamos nada daquilo. Nenhum centavo manchado pelo silêncio deles. Nenhuma herança erguida sobre os ossos de nossa infância mutilada. Mas sabe o que me revoltou? O que me fez, de verdade, sentir nojo? Foi lembrar das vezes que minha mãe usou essas mesmas heranças como ameaça velada. Quando a Kelly se recusou a ir ao Natal de 2017, minha mãe disse: você vai se arrepender quando tudo for do seu irmão. Quando eu confrontei meu pai anos atrás sobre o comportamento do Mike, ele rebateu com: e ainda sou eu quem paga sua faculdade, hein? Cuidado. Eles sempre viram afeto como moeda. Sempre usaram dinheiro, bens, nome de família como correntes invisíveis. E agora que nós cuspimos a chave, eles se desesperam. Porque não sabem amar sem controle. Sem chantagem. E o Mike? Ah, o Mike. No mesmo dia fui marcar uma consulta e, sem querer, abri o Facebook. Ele havia postado uma foto segurando uma garrafa de uísque importado, sentado no sofá velho da casa dos meus pais com a legenda: finalmente tudo é meu. Como deveria ser. É claro, ele acha que venceu, que ficou com o prêmio final. O mesmo idiota que trocou 3 empregos em 6 meses porque não se sentia respeitado. O mesmo que uma vez pediu dinheiro emprestado para comprar uma skin no jogo e ficou ofendido quando eu disse não. Agora ele tem tudo. Mas o que ele não tem, e nunca vai ter, é o que importa. Ele não tem amor de verdade. Não tem vínculos reais. Não tem memórias boas que não sejam baseadas em humilhação. Ele é um homem velho demais para ser filho e infantil demais para ser homem. Ele tem uma casa que logo será vendida, uma herança que logo será gasta, e uma família que aos poucos vai se dar conta de que ele é um buraco sem fundo. E quando isso acontecer, não estaremos mais lá para limpar a bagunça. Essa semana vou ajudar a Kelly a mudar de apartamento. Ela e Jake compraram um lugar novo, maior, com janelas que pegam o sol da manhã.
Com espaço para visitas, minha filha já escolheu onde vai ser o colchão inflável dela quando formos dormir lá. Enquanto ela empacotava livros, me olhou e disse: "Você percebe que a gente venceu, né?" E eu percebi. A gente venceu sim. Mesmo que eles nunca admitam. Mesmo que finjam que fomos cruéis. Mesmo que escrevam cartas com palavras falsas e testamentos com heranças inúteis. Eles podem ficar com os tijolos. A gente ficou com a liberdade. A vida seguiu. Silenciosa, como só a vida sabe ser depois de uma tempestade. As semanas que vieram após o casamento da Kelly foram de reconstrução. Não da casa dos nossos pais, que agora era apenas uma estrutura inerte alimentando a ilusão do Mike, mas da nossa própria história. Pela primeira vez em décadas, senti que eu e minha irmã não estávamos apenas sobrevivendo. Estávamos vivendo. E então veio a vingança. Não planejada, não violenta, mas inevitável. Uma daquelas que não precisa de sangue, grito ou escândalo. A que vem na forma mais elegante que o tempo pode oferecer: consequências. Mike começou a sentir o gosto do que sempre evitou. Primeiro foram os vizinhos. Sem a presença dos nossos pais como escudo, o comportamento dele passou a ser percebido de verdade. As festas altas, as brigas, os gritos bêbados nas madrugadas. Não demorou muito para o condomínio entrar com uma denúncia formal. Uma das vizinhas, uma senhora que conhecia minha mãe há anos, me mandou uma mensagem privada. Disse que estava desolada ao ver no que o filho dela havia se transformado. Eu apenas respondi com um: "Ele sempre foi assim, só não tinha ninguém olhando." Depois veio o dinheiro. Ou melhor, a ausência dele. Ele vendeu as alianças da minha avó por uma fração do valor real, usou parte da poupança dos nossos pais para comprar uma moto, roubou o relógio antigo do meu avô, que deveria ir para o neto mais velho, meu filho, e trocou por um notebook gamer. E então, a cereja no bolo, fez um empréstimo em nome da casa para investir em criptomoedas. O valor evaporou em 3 meses. Comecei a receber ligações do banco. Ao que parece, ele estava tentando responsabilizar terceiros. Um gerente que já conhecia nossos pais há anos, ligou diretamente para mim. "Você é parente próxima. Poderia tentar conversar com ele antes que isso vire um processo judicial?" Não. Foi tudo o que eu disse. Não, porque essa é a consequência que ele evitou a vida inteira. E que agora vai ter que encarar sem plateia, sem escudo, sem a mamãe para fazer mingau e passar a mão na cabeça. Foi então que decidi agir, não por raiva, por justiça. Entrei em contato com o advogado que cuidava dos bens da família, o mesmo que havia me avisado sobre a mudança no testamento. Ele ficou visivelmente desconfortável ao saber que o Mike estava hipotecando a casa para cobrir dívidas pessoais. Pedi cópias. Tive acesso ao testamento anterior, aquele que incluía a mim e a Kelly, e com base na idade dos nossos pais e na saúde precária do meu pai, solicitei a abertura de uma auditoria patrimonial por suspeita de incapacidade no momento da assinatura da nova versão. Não demorou muito. O processo foi aberto. A análise mostrou que, de fato, meu pai estava sob efeito de medicamentos pesados na época da alteração. E mais, descobriu-se que o Mike havia intermediado a mudança pressionando os dois, alegando que as filhas os haviam abandonado. O testamento foi revertido judicialmente. E foi aí que veio o golpe final. Enviei uma notificação formal ao Mike informando que, por decisão legal, a casa agora seria vendida para divisão de bens, e que ele teria 30 dias para desocupar o imóvel, não por minha vontade. Pela justiça, pela lei, pela verdade finalmente escancarada no papel. Ele me ligou. Claro que ligou. A voz dele, pela primeira vez na vida, não veio cheia de sarcasmo. Veio trêmula. "Você não pode fazer isso. Essa casa é minha. Mamãe me deu. Eles me prometeram. Eles prometeram muitas coisas. E quebraram quase todas. Bem-vindo à realidade, Mike." Ele gritou, chorou, ameaçou. Disse que ia se matar, que ia me expor, que ia acabar com a minha carreira, com a da Kelly, com tudo. Eu gravei cada palavra, cada insulto, e enviei para o advogado, que prontamente adicionou a gravação ao processo, garantindo que qualquer retaliação seria criminalmente responsabilizada. 30 dias depois, ele foi despejado. Kelly não quis ir. Disse que já tinha o suficiente de ruínas em sua vida. Mas eu fui. Não pelo prazer, mas pelo encerramento. Quando cheguei, ele estava sentado na calçada, cercado de caixas, olhando para o nada. Um homem que viveu no centro de um império de negação, finalmente sozinho. "Você venceu, né?" Ele disse, a voz amarga. "Não, Mike. A gente só sobreviveu. E agora estamos vivendo." Entrei na casa. Caminhei por aqueles cômodos pela última vez. E fui até o antigo quarto da Kelly. Um lugar onde tantas vezes ela chorou em silêncio. Abri a janela. O ar estava pesado. Mas pela primeira vez parecia limpo. Saí sem olhar para trás. Hoje a casa já foi vendida. O valor foi dividido como deveria ter sido desde o começo. Minha parte? Usei para abrir uma fundação de apoio psicológico para jovens que saem de ambientes familiares abusivos. Em nome da Kelly. E em nome da menina que eu também fui um dia. A vingança não foi feita de gritos nem de violência. Foi feita de silêncio.
de dignidade, de justiça. E o Mike? Soube que está morando num pequeno quarto alugado, vive de bicos, e que ninguém mais quer saber dele, nem mesmo os tios que antes o chamavam de garoto promissor. Aquele brilho forçado que ele carregava nos olhos, apagou, porque no fim, sem plateia, o showman não é nada. E a gente? A gente está em paz. A verdadeira herança foi essa, a liberdade, e essa ninguém mais tira.